O Império Português foi um dos mais impressionantes empreendimentos civilizacionais da história, unindo povos e continentes sob a bandeira da cristandade e do progresso. Mais do que uma potência marítima, Portugal construiu uma civilização ultramarina que transformou a geopolítica global, expandindo a fé, a cultura e a língua portuguesa para além da Europa. O Brasil, como joia desse império, não era apenas uma colônia, mas parte essencial de um projeto civilizatório maior, que foi brutalmente interrompido por interesses alheios à sua verdadeira vocação. A pergunta que deve ser feita não é apenas o que restou dessa grandeza, mas como ela poderia ser restaurada. A glória do Império Português não foi fruto do acaso, mas da visão estratégica da monarquia, que compreendeu a necessidade de lançar-se ao mar para garantir a sobrevivência e o crescimento da nação. Dom Henrique, Dom Manuel e Dom João III foram protagonistas de uma saga que levou os portugueses a descobrir novos mundos e a estabelecer laços duradouros com povos distantes. O Brasil emergiu desse esforço como a maior realização portuguesa, um território vasto e rico que, sob a tutela monárquica, prosperou de maneira incomparável. O modelo de governo português, baseado na continuidade dinástica e na harmonia entre metrópole e colônias, garantiu uma administração estável e um desenvolvimento coerente, algo que foi perdido após a ruptura artificial promovida pela independência. A chegada da família real ao Brasil no início do século XIX demonstrou que a separação entre as duas nações era não apenas indesejável, mas contrária à ordem natural das coisas. Com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, ficou evidente que a integração entre os dois territórios era não apenas possível, mas benéfica para ambas as partes. Lisboa e Rio de Janeiro tornaram-se os dois pilares de um mesmo império, demonstrando que a monarquia luso-brasileira poderia ter seguido um caminho semelhante ao do Reino Unido, preservando sua unidade sem abrir mão da autonomia administrativa. A independência do Brasil não foi um movimento popular, mas sim o resultado de pressões externas e internas que enfraqueceram a coroa portuguesa e impediram a consolidação do projeto imperial luso-brasileiro. O rompimento não trouxe benefícios significativos para nenhuma das partes. Portugal perdeu sua maior possessão e viu sua influência global declinar rapidamente. O Brasil, por sua vez, se viu isolado, obrigado a construir um Estado a partir do zero, sem o suporte da metrópole e vulnerável a interesses estrangeiros. O resultado foi um século de instabilidade política e uma sucessão de crises que culminaram no golpe republicano de final do século XIX, um evento que afastou ainda mais a nação brasileira de suas raízes monárquicas e lusitanas. Se o projeto imperial tivesse sido mantido, Brasil e Portugal teriam seguido um caminho diferente, consolidando-se como uma potência atlântica com peso global. A união entre os dois reinos poderia ter dado origem a um império renovado, capaz de rivalizar com outras potências europeias e preservar sua soberania frente às pressões externas. A monarquia garantiria a continuidade da tradição, impedindo que ideologias efêmeras desestabilizassem a ordem estabelecida. O modelo republicano, ao contrário, fragmentou as forças nacionais e enfraqueceu a identidade luso-brasileira, resultando em uma perda de influência e coesão. Hoje, os laços entre Brasil e Portugal permanecem na língua, na cultura e na história, mas poderiam ser muito mais do que isso. A restauração de uma aliança estratégica entre os dois países, baseada na valorização da monarquia e na recuperação do espírito civilizacional que marcou a era dos descobrimentos, poderia representar um renascimento dessa grandeza. A globalização e os desafios do século XXI mostram que nações isoladas são mais vulneráveis às pressões internacionais. Um Brasil unido a Portugal, dentro de um projeto de cooperação profunda, poderia recuperar o papel que um dia teve nos oceanos, projetando novamente sua influência pelo mundo e resgatando a herança monárquica que foi abruptamente interrompida. A grandeza marítima portuguesa não se perdeu por completo, mas está adormecida. Resta saber se os povos luso-brasileiros terão a coragem e a visão de restaurar o que foi desfeito, honrando o legado dos reis que construíram um dos maiores impérios que o mundo já viu.